Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, nunca nos deixa com a alma vazia, sempre Ele preenche. E nesse momento, Ele vai falar conosco profundamente. A palavra que o Espírito de Deus me deu para ministrar é uma parábola muito conhecida, mas é tão atual que toca profundamente nos nossos corações. Essa parábola, ela mostra o profundo e extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Este amor precisa estar dentro de nós, para que os amemos e possamos fazer tudo para vê-los de volta à presença de Deus. Fica no livro de Lucas, capítulo 15, versículo de 11 em diante. O título aqui é a parábola do filho pródigo. O que é pródigo? O que é um filho pródigo? É um esbanjador que desperdiça tudo, que gasta tudo, um gastador. Foi o que aconteceu com esse rapaz aqui, que nós vamos estudar um pouquinho sobre ele. Mas a figura central desta parábola incrível não é o filho pródigo, é o pai. Este pai aqui é incrível. É lindo demais o agir dele. E este pai, você sabe, ele simboliza Deus, o nosso Deus tão maravilhoso. Pois é, a Bíblia diz, Jesus nesse capítulo 15 falou sobre algumas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e agora do filho pródigo, ou seja, o filho também perdido. Mas, assim como a ovelha foi encontrada, a dracma também, o filho também voltou para os braços do pai. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, você veja que esse filho, ele tinha direito a 1/3 da herança do pai, porque ele não era o primogênito. E ele aqui, a Bíblia diz que ele desejou fortemente ir embora. A Bíblia diz que ele queria mesmo se ver livre da casa do pai. Ele não estava satisfeito naquele lugar. Assim, muita gente está pelas igrejas, até louvando, muitas até pregando, muitas no banco ainda, muitas de igreja em igreja, mas estão assim. O desejo forte é ir embora. Muitas vezes acham que ali é uma prisão, mas a presença de Deus é a verdadeira liberdade. Prisão, cativeiro, calabouço, esse mundo que é uma pura ilusão e traz a ruína a muitas vidas. Ele iria ter direito, claro, quando o pai morresse, a parte dele, só que ele não queria esperar. Ele queria se ver livre logo daquele lugar. E o pai, coisa linda, o pai, não forçou ele a ficar, não impôs condições,
A Bíblia diz, e ele repartiu por eles a fazenda. A partir daquele momento ali, aquele filho não existia mais para a família, mas é a escolha dele. Por isso que muitos, quando se afastam do caminho do Senhor, pessoas não compreendem o que acontece. Porque quando uma pessoa ela se desvia, ela nunca fica com o comportamento como se estivesse na presença de Deus. Ela começa a agir desvaradamente. Muitas vezes começa a pecar, a errar, transgredir e não tem o mesmo sentimento de antes, porque o Espírito Santo não está mais presente. Então, como é que pode? Se nós temos que respeitar o Senhor, amá-lo sobre tudo e sobre todos. Como podemos coadunar com quem está fazendo isto? Mas, óbvio que nós temos que ter misericórdia, não jamais imaginarmos que somos melhores. Por favor, nem pensar uma coisa dessa. Quem cuida está em pé, cuide para não cair. Cuidado para não cair. Ou seja, sabe o que quer dizer esse versículo? Quem pensa estar em pé, cuidado para não cair. Então, nós não podemos jamais olhar para dentro de nós e nos acharmos melhores de que as pessoas que se afastam de Deus. Temos que pedir a Deus que as alcance de volta, em nome de Jesus. Que haja tempo para elas voltarem para a presença de Deus. Mas é uma situação difícil para quem serve a Deus. Porque a Bíblia diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, quando a pessoa começa a ofender o Senhor, como alguém que está na presença de Deus vai ali viver rotineiramente com aquela pessoa. Sair, comungar com aquela pessoa é difícil, mas muita gente não compreende e imagina que quem está na presença de Deus se acha o tal. Nada disso. É porque nós temos que respeitar a presença de Deus. O que podemos fazer por essas vidas? Orar, jejuar, clamar, suplicar, interceder, para que ainda haja esperança para elas voltarem para os braços do Pai. O Pai Todo-Poderoso, que este Pai aqui desta parábola representa. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ele queria ficar o mais distante da casa do pai. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Pois é, ele viveu realmente sem nenhum freio. Gastou tudo. Mas esse mundo aí não é fácil. Muitas vezes a pessoa só vale pelo que ela tem. Por isso que a Bíblia diz que Deus não olha a aparência, mas muitos olham. Chega uma pessoa humilde em um lugar, e chega uma pessoa com um carro de luxo, aquela coisa toda, aquela ostentação toda. Geralmente, aquela pessoa ali que está mostrando poder e riqueza será melhor tratada. Infelizmente é verdade. As aparências, muita gente se deixa levar por elas.
por isso que o nosso Deus, ele é lindo demais. Ele olha para dentro de nós. Que coisa linda. Não importa se servos de Deus não tenham nada nesse mundo. Não tenham nem cultura. Muitos não tenham nem, como dizem, né, leitura. Não importa para Deus nada disso. Deus ama eternamente. Sem acepção de pessoas. Nós precisamos ser assim também. Sempre. Não adianta a pessoa tratar bem aqueles que estão com aparência, que estão bem de vida, porque Deus não se alegra disso de forma alguma. A Bíblia responde a tudo, né? Incrível. Tudo. É um manancial de águas vivas. Tudo que você quiser saber, todos os seus questionamentos, anseios, a Bíblia responde. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Meu Jesus Cristo. Olha só. Ele estava numa terra estrangeira, sem amigos, sem posição social, sem herança. Ele era um ninguém. E agora? Quem ia atentar para ele? Deus é lindo demais. Deus, a Bíblia diz no hino que Ana compôs para Deus, que Deus tira o homem do monturo. Sabe o que é monturo? O lugar onde coloca-se lixo. E coloca esse homem entre os príncipes assentado. Deus faz isso. Deus sempre vai humilhar o exaltado e exaltar o humilhado. Ele é lindo demais. O relacionamento de Deus comigo e com você não é baseado no que nós temos de material. O mundo é assim, mas nosso Deus, o que é que ele diz lá em Isaías 66? Ele mostra a casa na qual ele quer habitar. É um coração contrito e quebrantado que ele não despreza. Tantas pessoas, meu Deus, com tanta aparência de riqueza, de grandeza, meu Deus, aquele glamour todo, aquela coisa, meu Deus, que o mundo aplaude. Não, né, para Deus não é necessário que ostentemos nada disso para Ele nos amar e nos guardar nesse mundo. Ele começou a padecer necessidades. Vivia uma vida regalada, tinha sossego ali junto com o papai dele, mas é assim que acontece com as pessoas que saem da presença de Deus. O adversário que ele instiga o homem a isto, ele mostra muitas facilidades do mundo, mas são traiçoeiras demais. É um engano tudo isso. E a pessoa fica sonhando para se ver livre daquela vida presa, entre aspas, para ir para o mundo, para viver o que o mundo tem para dar. E sempre vão acabar arruinadas, como este filho pródigo, porque não há
felicidade fora de Deus não existe. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. O que adianta? Ter tudo e não ter a salvação, a presença de Deus no seu interior. Já parou para pensar? É tão passageiro esse mundo aqui, a nossa vida aqui é um conto ligeiro. Já pensou se a nossa esperança estiver só aqui nesse mundinho? A Bíblia diz, Cristo em vós, a esperança da glória. O que quer dizer esse versículo? Se Cristo habitar em mim e você, nós temos a esperança, a certeza absoluta de que iremos estar na glória com Ele eternamente. Que não é isso aqui que Ele tem para nós. Aqui é uma passagem. Olhe só a decadência dessa pessoa aqui, desse filho pródigo. E desejava encher o seu estômago, e desejava encher o seu... Não. Versículo 15. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Pois é incrível, os judeus não podiam ter contato com porcos, porque são animais imundos. E ele aqui, olha que coisa, que paradoxo, que derrota. É isso que o mundo oferece para quem se afasta da presença de Deus. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. A comida dos porcos ele queria. Tem muitas pessoas tem muita gente que eu já vi pregando essa palavra muitos anos atrás, e as pessoas dizem que ele comia bolotas de porcos. Não. A Bíblia diz aqui, quando a gente lê calmamente, a gente vai ver que ele queria comer. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Olha para isso. A que ponto esse rapaz chegou? Ele já estava ali, derrotado em todas as áreas da vida dele. Não tinha mais esperança, humanamente falando, para ele. Porque muitos que estão afastados do Evangelho, que estão separados de Deus e que já estão cheios de nódoas, se contaminaram completamente com esse mundo, com tanta sujeira, eles se sentem assim, totalmente derrotados. E quando muitos deles não se acham dignos de voltar para a presença de Deus. Tem vergonha só em pensar isso. Mas Deus, Ele é bom, Ele é misericórdia, Ele é amor. Ele não vê como o homem vê. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quando diz aqui caiu em si, ele recobrou os sentidos, o bom senso. Ele voltou a si mesmo. Eu louvo a Deus, debaixo do sangue de Cristo, meu Deus. Quando alguém que está afastado volta para Jesus. Meu Deus. Uma vez eu estava na igreja, há muitos anos atrás. Muitos. E a pessoa que pregou fez o apelo
E foram muitas pessoas à frente. E eu estava ali próxima àquelas pessoas que estavam na frente, porque responderam ao chamado do Senhor através daquele pregador. E eu estava assim, e o Espírito Santo me mandou ir para uma jovem. Essa semana eu pensei muito nela até. Só sei dela o nome, mas ela nem imagina o quanto ela me marcou. E Deus disse a mim, o Espírito Santo, para eu abraçar ela. Quando eu abracei ela, ela começou a chorar compulsivamente. Até em lembrar me toca muito. E ela começou a dizer a mim muita coisa. Ela começou a dizer que ela não merecia voltar para Deus, porque ela tinha se afastado, ela tinha feito coisas horríveis. Ela começou a discorrer, bem assim, que estava o culto, o pregador falando, o som ligado. Então, graças a Deus, não dava para ninguém ouvir, só eu, porque ela estava bem próximo ao meu ouvido. E ela começou a contar as coisas que ela tinha feito, principalmente nos últimos tempos. E eu não vou dizer a você o contrário, foram coisas horríveis demais, mas a salvação dela é maior do que tudo aquilo. O amor de Deus é maior. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. E eu comecei a chorar ali com ela, abracei ela e disse a ela: Deus é contigo. Você se lembra de Davi? Ele pecou, ele errou, mas Deus o perdoou. E ele continuou sendo o Filho de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Foi muita coisa. Parecia que ficamos horas ali. Nem sei quantos minutos foram. Só sei que, meu Deus, foi tão forte. E aquela moça parou de soluçar. E, meu Deus, foi lindo demais. É como se aquela palavra entrou nela. O que ela precisava ali não era condenação, não era apontar os pecados dos quais ela estava ali na frente se arrependendo. Ali o que nós poderíamos manifestar claramente, mostrar a ela, é o amor de Deus por ela. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado para salvar os perdidos, os pecadores. A Bíblia diz que Deus não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Eu louvo a Deus. Essa jovem ficou na presença de Deus. Meu Deus, que restauração linda aquela. Ela, para mim, é inesquecível. Glórias a Deus. Porque o importante de tudo é que ela voltou. Esse filho pródigo aqui, a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele percebeu que o mundo é uma mentira, é um engano, é uma farsa. Que tudo aquilo que o mundo lhe ofereceu só fez destruir a vida dele. É exatamente assim hoje. Só que quem está na presença de Deus, há pessoas que têm uma sede para ir para o mundo. Começam a ver os artistas, os cantores, começam a ver aquelas danças sensuais, aquela coisa, e começam a interagir no coração com tudo aquilo, a desejar aquilo ali. E sempre que a pessoa quiser sair da presença de Deus, sabe o que vai acontecer? Ela vai sair. Deus vai deixar. É exatamente como esse pai aqui fez.
Deus não vai segurar ninguém por força, jamais. Tem que ser pelo Espírito Santo. A pessoa tem que desejar estar com Deus para ela permanecer na sua presença. Se ela quiser sair, não tenha dúvida, ela vai sair. É incrível. A pessoa vai fazer o que o coração dela deseja. Por isso que, meu Deus, eu louvo a Deus de todo o meu coração por todos os que amam a Deus. Sobre tudo e sobre todos. Porque esses aí preferem a morte do que se afastar de Deus. Porque eles sabem que não tem sentido viver nesse mundo sem a presença de Deus. Não existe. Meu Deus. É pura ilusão. É pura ruína. Levantar-me-ei, né? E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Tá vendo? Quando a pessoa está na presença de Deus, tem paz, tem abundância de vida no seu interior. Meu Deus, é totalmente diferente. Quando a pessoa se desvia do caminho do Senhor, a primeira coisa que ela perde completamente é a paz. Claro que ela vai demonstrar que é feliz, que tem paz, que tem alegria, mas dentro dela, só Deus sabe. Quando ela bota a cabeça no travesseiro ali, meu Deus, a alma está gritando socorro. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. É verdade. Deus é tão lindo, tão digno de ser amado, adorado, que quando nós entristecemos Ele, gente, dói demais dentro de nós. Sabe o que é bom? É ter comunhão com Ele, fazer a vontade dEle. É fazer a Ele um culto racional. É tremendo demais. Ele aqui, glórias a Deus, que Ele decidiu voltar onde Ele caiu. Que todos os desviados, os afastados da presença de Deus, que não blasfemaram contra o Espírito Santo, claro, voltem logo para o Senhor. Logo. O clamor da igreja de Deus também tem que ser este. E levantando-se, olha aqui, levantando-se, a pessoa que vai se levantar depende do coração da pessoa. Deus jamais vai forçar alguém a voltar para Ele. Nunca. Algum tempo atrás eu recebi um vídeo de uma mulher de Deus. Ela, no vídeo, um pregador estava num culto, numa igreja, e tinha um jovem lá. E esse jovem, o pregador, o chamou à frente, entregou a mensagem de Deus a ele. Disse que Deus estava dando a última chance, porque estava preparado um laço de morte para ele, uma morte trágica. E ele falou que via balas, tal. Pois é. Eu não sei o que aconteceu com aquele jovem, se ele acreditou ou não, se ele teve força ou não. Eu não sei o resultado no coração dele. Eu só sei que passaram-se mais ou menos 2 dias ou 3. Ele foi assassinado. Está entendendo? Porque ele saiu dos caminhos do Senhor
e andou pelos caminhos tortuosos, que nós sabemos que o fim muitas vezes é trágico. Quando a pessoa anda por esses caminhos, aí tem tantas coisas, tantas vertentes. Tem a marginalidade, tem as drogas, é tanta coisa ruim. Então, esse jovem, bem jovem, ele foi avisado. Agora eu não sei o que aconteceu dentro dele, só Deus sabe. Esse filho pródigo aqui, ele acordou em tempo de ter ainda comunhão com o pai dele. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu, E quando ainda estava longe, viu o seu pai, quer dizer, o pai dele o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lá em Israel, um ancião correra, sinal de vergonha. Mas aqui, esse pai não se importou com isso. Ele foi, a Bíblia diz, que ele sentiu compaixão do filho, daquele filho que o abandonou, que exigiu a sua herança antecipada. Tremendo isso. Tremendo. E aquele pai foi correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Meu Deus, você sabe que é exatamente assim que Deus recebe aquela pessoa que se afastou da sua presença? É assim. Mas entenda, tem que ser uma conversão genuína no coração. Tem que ser um arrependimento profundo, uma mudança de mente. Porque Deus conhece o interior do homem. Então, não adianta a pessoa demonstrar algo se não for de forma alguma. Esse filho aqui estava na lama, pior do que os porcos. Mas aquele pai o recebeu com todo amor. Aquele filho ali estava completamente destruído, acabado. É assim que muitos voltam para Jesus. O estado deplorável, o rosto totalmente mudado. Meu Deus, a pessoa está ali, arrasada, destruída. E Deus, Ele faz tudo novo. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Então, esse pai aqui, ele não começou a condenar o filho, nem a apontar o dedo. Você está entendendo? E nós não temos o direito, jamais, de apontar o dedo para ninguém que voltou para Jesus realmente com o coração contrito e quebrantado. Por mais que a pessoa tenha feito coisas feias no mundo. Está entendendo? Porque nós temos que aprender com o Senhor. Verdade. Nós não somos melhores do que ninguém. Temos que colocar isso dentro de nós. Melhor é quem habita dentro de nós, que é o Espírito da glória de Deus, o Espírito da verdade. Ele sim é o melhor. Ele é tudo. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ainda bem que ele reconheceu. É assim. Sabia, quando a pessoa ela se desvia dos caminhos do Senhor, quando ela volta, ela se acha exatamente igual a esse rapaz aqui. Ela não é digna de nada, ela sabe disso dentro dela, é incrível. Ela não volta achando que
agora Deus vai ficar alegre, né, que eu voltei e tal. Não, ele precisa de mim, nada disso. Ele volta tendo absoluta certeza que ele não é digno do amor de Deus, da aceitação de Deus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Meu Deus, que coisa linda. Meu Deus, tremendo o que Deus faz. O que Deus faz, o reboliço que ele faz na vida de alguém que volta para ele. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Você sabe que roupa na Bíblia é símbolo de honra. E vestilho, e ponde-lhe um anel, sinal de autoridade, na mão, e sandália nos pés, símbolo de que ele não era escravo. Tá vendo? Louvado seja Deus. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Agora tem que confessar e deixar. Meu Deus, é outra vida. Quantas pessoas eu conheci, meu Deus, e conheço, que tropeçaram, passaram um bom tempo fora da presença de Deus e deu tempo de voltarem para Deus. E quando voltaram, meu Deus, Jesus Cristo, Deus fez um reboliço tremendo, mudou tudo, fez tudo novo. Este é o Deus de toda misericórdia, de todo amor. E trazer o bezerro cevado, o melhor, e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Ele não queria saber do filho dizer nada, nem se justificar, tá entendendo? O mais importante foi que o filho disse aqui: pequei contra o céu e contra ti, meu pai. Ele se arrependeu profundamente dos seus pecados. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi-se achado. E começaram a alegrar-se. Entenda que quando a Bíblia diz que ele estava morto, sabe por quê? Porque ele não fazia mais parte da família. Quando o filho tomava herança antes do pai morrer, ele era excluído da família completamente, porque foi a escolha dele. Ele tinha se perdido porque ele perdeu tudo. Ele perdeu até a identidade dele, perdeu tudo. Moral, perdeu a dignidade, perdeu tudo. Mas a Bíblia diz, e ele foi achado. Ele se encontrou com o Pai. Se você conhece alguém que se afastou da presença de Deus, mas que você olha para essa pessoa e vê a degradação dela, não pare de interceder por ela. Não pare. Continue. Continue. Peça ao Espírito Santo para mover ela, para começar a falar com ela, falar. Nós precisamos orar, lançar a nossa oração diante do Senhor. Deus tem suas formas de agir. O certo é que Ele vai fazer o melhor sempre. E o seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Olha que o rapaz disse aqui, o servo: veio teu irmão, mas ele já não considerava o rapaz como irmão, por conta que ele tinha sido, entre aspas, banido da família, porque ele mesmo quis assim. Mas ele se indignou
e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. O pai estava ali para ajudar um ao outro. Muitas pessoas pregam e falam mil coisas desse filho aqui mais velho. Por favor, eu não quero entrar no mérito, né, das pregações, do que as pessoas dizem. Eu quero me ater ao o que está aqui escrito. Porque é muito fácil a gente jogar pedras nas pessoas. É muito fácil a gente ler uma palavra e ter as axiologias humanas e pregar em cima daquilo ali. Mas nós temos que ter cuidado, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Uma coisa é você escrever um livro. Você vai falar sobre o seu livro. O que você achou daquele livro? Por que você escreveu aquilo? Amém. Mas uma coisa é quando nós pregamos a palavra de Deus. Não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. Então, temos que ir até ao nosso limite. Não podemos ultrapassar. Porque Deus não nos autorizou a isto. Está entendendo? Mas respondendo ele, disse ao pai: entenda o coração daquele filho. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Ou seja, eu fui seu amigo. Eu estou sendo teu amigo, meu pai, desde sempre. E nunca me deste o cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Geralmente, nós vemos, quando pais têm filhos um pouco com problemas, assim, que dão trabalho, digamos assim, eles canalizam muito para aquele filho as preocupações, as atenções, os cuidados, até, né, servem mais àquele filho as coisas do que aos outros que têm um comportamento melhor. É normal. Você pode ver isso no dia a dia das famílias. Porque um filho que não dá trabalho ao pai e à mãe, meu Deus, já pensou? O pai não vai precisar se preocupar. Não vai precisar fazer tudo para cercar ele, para que ele não infrinja as leis de Deus e dos homens. Mas um filho que é um filho que não dá trabalho, o pai não precisa ficar nessa coisa toda. Porque ele sempre está ali com aquele comportamento normal, como deve ser de um filho. Então, o pai estava ali preocupado com aquele filho que foi um grande problema na vida dele, mas voltou arrependido. Você imagine o quanto esse pai não sofreu quando esse filho foi embora? Será que o filho pensou no pai? Meu pai vai precisar de mim quando ele estiver velho, para eu cuidar do meu pai. Não pensou. Mas eu tenho absoluta certeza que o pai em nenhum momento se esqueceu dele. Claro que sim. Nunca se esqueceu. Porque o pai e a mãe geralmente se preocupam muito com o filho, que dá mais, entre aspas, dor de cabeça. É o natural isso aí. O filho que não dá dor de cabeça, que não dá trabalho, meu Deus, é um filho que vive uma vida normal, cumpre seus deveres, tem seus direitos e obrigações e cumpre tudo certinho. Não traz problema para seu pai nem para sua mãe. Que deveriam ser todos os filhos assim. Mas, às vezes, a pessoa precisa apanhar um pouquinho para aprender. Aí, quando volta arrependido, compreendendo que o melhor lugar é estar junto àquela pessoa que o ama realmente, não nesse mundo diabólico, maligno.
Vindo, porém, este teu filho, olha como ele chama, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Está entendendo? Então ele estava ali, ele falou o que estava no coração dele. Óbvio que sim. Imagine, muitas pessoas condenam esse rapaz aqui. Mas se coloque no lugar dele. Se coloque no lugar dele. Será que a gente não dizia também, oh meu Deus, oh meu Pai, me dê também o que o Senhor está dando a ele? Eu quero também usufruir disso. Será que a gente não dizia isso? Será que a gente não diria isso ao nosso Pai? Diante de uma situação dessa? Será? Será que somos tão bons assim para... Não tem nada não. Ele botou para fora o que estava dentro dele, glórias a Deus. Ele falou a verdade que estava no coração dele. Meu pai, eu sou teu amigo. Nunca abandonei o Senhor. Ele deixou o Senhor aí sofrendo. Olha, foi que o pai respondeu a ele. Eu acho lindo essa palavra do versículo 31. Gente, é lindo demais. E ele lhe disse, filho, tá vendo que coisa linda? Filho, tu sempre estás comigo. Você acha que se aquele filho fosse um filho maligno, ruim, você acha que o pai diria isso? Tu sempre estás comigo. Tu és meu amigo, filho. E todas as minhas coisas são tuas. O que ele quer dizer? Não há separação entre mim e você, meu filho. O que é meu é seu. E o que é seu é meu. Gente, é tremendo isso. Porque quando aquele outro filho foi embora, abandonou o pai, insensivelmente, quem consolou esse pai foi quem? Quem você acha? O dia a dia, sentindo falta, esperando aquele filho voltar. Foi esse o outro filho, o filho mais velho. Dói. Então ele queria também receber alguma honra do pai. É claro que sim, qualquer uma pessoa agiria assim, sabia disso? E todas as minhas coisas são tuas. Nós temos que, por favor, ler a palavra de Deus sob a ótica do Espírito Santo, que ele é o escritor, ele é o autor da Bíblia. Desculpe, ele é o autor, não é escritor. O escritor foram os homens. Mas ele é o autor da Bíblia Sagrada. Então não é a gente achar uma coisa e pregar o que a gente acha. E começar a condenar um ao outro. Jamais. Aqui, ó. Filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Não há divisão entre nós, meu filho. Você nunca me abandonou, nunca me deixou. Você é meu amigo. Mas esse seu irmão estava perdido e voltou. Eu tenho que recebê-lo com amor para que ele não carregue o peso dessa culpa dentro dele permanentemente. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, aquele pai chamou aquele irmão para se alegrar, mostrou a ele, outra vertente da situação. Meu filho, ele estava destruído, ele ficou acabado e agora ele voltou totalmente derrotado. Vamos nos alegrar porque ele voltou. Houve esperança para ele. Você está entendendo? Tinha se perdido e foi achado. Glórias a Deus. Que Pai maravilhoso. Este Pai aqui simboliza o nosso Deus, o Deus de amor, Deus de bondade e de misericórdia, Deus que perdoa pecados, Deus que recebe de volta os que se afastaram, se desviaram, os que se contaminaram com esse mundo tão sujo. Ele recebe de volta
E tem outra coisa, viu? Não lance rosto. Ele não é acusador. Acusador é Satanás. Deus não. Deus perdoa, lança no mar do esquecimento. E a pessoa vai recomeçar a vida na presença dele. Este é o nosso Deus. Glórias a Deus. Não desista de orar, de clamar, de jejuar, de suplicar por aquelas pessoas que estão afastadas, que você olha, vê completa destruição, você vê completa frieza, completa distância de Deus. Continue, faça a sua parte, faça, porque chegará o momento que você vai contemplar esta pessoa voltando para os braços de Deus e sendo acolhida por Ele, em nome de Jesus. Profetize isso sempre. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Os ossos sequíssimos foram transformados em um grande exército cheio de vida e de força, pelo poder do nome do Senhor. Esta é a palavra que Deus tem, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.